Mas, Carol, então, 11 meses se separam, tem esse período que você volta a trabalhar, então, depois 6 meses. 6 meses, tá? O dia que ela fez 6 meses, eu arrumei um emprego. É. Aí tua cabeça tá boa, né? De novo e tal. Você se acostumou com essa vida, né? De tem uma filha, tem um emprego, meus Sim, pais me super ajudam. adaptada. Ela se dá com a outra família. Logo depois eu fui pra faculdade. Então era... Mas ele ainda era solteiro até então. Era, quando eu fiz a faculdade era solteiro. Tá. Então, e quando eu arrumei o emprego, a gente tava junto. São 6 meses. É verdade. Então foi logo depois de pouco tempo 11 depois. meses que Então assim, separa. depois eu fui pra faculdade. Então era uma vida de trabalho de manhã, faculdade à noite. Nossa, pesado. Exato, chegava tarde. Então às vezes você tem que abrir mão do dia da faculdade pra conseguir ficar um pouco mais com ela. E isso aconteceu várias vezes. Porque não tinha tempo, né? É claro. Final de semana. Final de semana aí, um final de semana meu, um final de semana dele. Entendi. E aí tinha que revezar. E Mas- ela foi se adaptando a isso, porque os filhos se adaptam Se de adaptam. acordo com a vida que a Né? gente leva. É pra mim ou pra ela? Tá, aqui, ó. Muito obrigada. E o que você sentiu que mudou quando ele conhece a Jatobá ou não? A relação da tua filha com ele ou é a mesma coisa? Não, da minha filha com ele, não sei te dizer. Tá. Se Não, eles... pelo menos não tem nenhum sinal. A minha com ele, sim. Ah, é? Porque aí ela Começa a se intrometer no negócio. começa a se intrometer, tem ciúmes. Ciúmes da relação dele com a filha ou de vocês? Vão reatar essas coisas, é isso? De mim. É mesmo? Não, come falando, mal educada. Enquanto isso, mastiga, a gente aproveita para ler o chat enquanto isso. Normalmente a gente tem essa estratégia, eu também vou mastigar aqui. Lê o chat, Paquito. Ó, a Ana de Jesus, que é membro aqui do nosso canal, Oi, Ana. ela mandou aqui, se der pra perguntar pra ela, pergunte o seguinte, você demonstra ser uma pessoa de muita fé. Em algum momento, seja através de pessoas ou de autoconhecimento, você sentiu Deus agindo explicitamente pra te proteger ou te confortar? Se sim, em qual situação? Mastiga porque eu vou completar a pergunta. Eu tenho uma fé também. Eu queria saber, porque às vezes realmente a gente tem fé e não sente a presença de Deus, uma presença, e você fala, meu, tô abandonado, alguma coisa, e quando eu falo com pastores, com padres que vêm aqui, eles falam que a fé, às vezes, ela independe de você sentir alguma coisa. Que você tem que continuar tendo fé e acreditar. Porque é uma crença que você tem, é uma certeza. Então, se você sente ou não, depende de vários fatores. E é muito difícil quando você se sente sozinho e abandonado, ou com uma tragédia como essa acontece, e você não sente uma presença. Nessa época, você se sentiu mais perto de Deus ou você se sentiu abandonada e continua com a fé? Como que foi essa relação? Em momento algum me senti abandonada. É? Em momento algum. Eu não... Estamos falando de fé, né? De abandono de fé. De você se sentir não, esvaziado. eu entendi a pergunta e eu vou responder a Ana. Tá. Boa pergunta, Ana. Eu sempre tive muita fé e foi quando eu falei pra ela, pode ir que eu vou cuidar de tudo aqui, era com fé. Então assim, as coisas foram acontecendo, as notícias aparecendo e tudo rolando, e você fica... Você até chega a pensar nessa, nossa, minha fé vai abalar porque... por que isso aconteceu comigo? Uma tragédia, dessa proporção, desse jeito. E eu nunca tive esse sentimento de abandono de Deus. Putz, que bom. E eu acho que é isso que me moveu. Não, tenho certeza. Que me guiou, assim. Nunca ter perdido a fé. Nunca ter deixado e falar assim... Porra, Deus, você tá de sacanagem com a minha cara. O que você fez comigo? Não. Era... Se isso aconteceu comigo... Isso tem um propósito. Óbvio que eu não gostaria que fosse comigo, nem com ninguém que eu amo, mas foi comigo. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso me manter aqui, eu preciso me manter na fé. Eu quero que a minha filha esteja bem, me olhando de onde ela estiver. Eu quero que
a minha família aqui fique bem, eu quero que a gente reconstrua. Óbvio que isso não foi tipo, nossa, ela morreu, eu voltei pra casa, Claro. falei, não, beleza, agora vai ficar É. tudo bem, nós estamos aqui. Não, não é nada disso. Isso é o tempo e a fé que faz você chegar nesse tempo, nessa maturidade de eu não tô abandonada, eu sei que eu tenho um propósito maior. Se aconteceu isso comigo é porque alguma mensagem minha filha precisava mandar pro mundo. Me dá sabedoria pra entender. Me dá sabedoria, me guia, me orienta. E é o assunto que a gente tava falando aqui. É. Falta essa fé, e eu não estou falando de religião. Não. Não tô falando de igreja. evangélico, de É. igreja católico, espírita. Não tô falando disso. Tô falando de você ter fé que as coisas vão dar certo. Tanto que, assim, a vida que eu tenho hoje, a forma como eu consegui reconstruir, a forma como eu fui sendo guiada durante todos esses anos, pra mim foi incrível. Eu não tenho dúvida que era Deus do meu lado. Que era Deus me ajudando o tempo todo. Porque era muito fácil quebrar, né? Se você, muito. Você ficar quebrada pra sempre, né? Quebrada, revoltada, partir para um outro lado, que é o que a gente Revide. estava falando aqui agora. É uma evolução. Se você perguntar para mim como você alcançou, como você conseguiu, eu não vou saber te detalhar. Eu sei que eu fui vivendo nessa esperança. E eu acho que ninguém te julgaria também de ideias te passarem pela cabeça, mesmo que não fiquem, mas ideia de vingança, ideia de morte, ideia de não sei o quê, Sim. vai passando tudo e você tem que com a fé ir separando, falando, afasta de mim e tal, porque como você sabe, não tem como a gente se colocar no lugar. A gente tem uma ideia de, putz, se fosse comigo, entendeu? Será Então, que eu se você conseguiria? falar para mim hoje que se alguém fizesse alguma coisa com os meus filhos, o que eu faria? Eu matava. Então, que é a ideia Aí que eu tenho. acontece. Só que na Qualquer hora... coisa, se eu perguntar pra você, pra qualquer pessoa que tá aqui. É. Se fizesse alguma coisa com seu filho, o que você faria? Matava. Eu Você não- matava. A Aí primeira aconteceu reação com é você. essa. É. Aí você Exato. fala, e agora? É a pessoa presa ou você preso? É. É ele pagando ou você pagando? Porque assim, eu tenho uma opinião também. A pessoa cometeu um crime. Descobriu. Tá Tá. lá, fez a investigação, descobriu a coisa. Ah, morreu. Porra, fácil pra ela. É. Difícil é pagar. Difícil é ficar na cadeia. Exato. Difícil é passar perrengue. Passar o julgamento pelo julgamento público. Falar assassino, crime. Isso é difícil. Também acho. Exato. Ter a vergonha de ter sido descoberto e tal. Exato. Morrer isso é acaba difícil. sendo a melhor. Depende da situação, a melhor coisa pra você, amor. Porque qualquer lugar que você vá. Não, Aí pensando friamente, com certeza você tem toda a razão. É isso. O pior caminho é o que seria o ideal, o que acontece nos Estados Unidos. É o cara apodrecer na cadeia. Todo dia ele vai acordar e vai lembrar do que ele fez. E a opinião pública sabe, todo mundo sabe, e o nome dele vai estar marcado na história como essa pessoa, entendeu? Exatamente. É sobre isso. A gente falando E a disso é o- fé é o e a crença é o que te move. em tudo- Pra você não chegar nesse em nível. tudo dai graças, né? E é difícil a gente entender isso. Em tudo dai graças. É Você tudo. fala assim, Deus, em tudo mesmo. Aí você fala, é em tudo. Você não sabe o plano, você não sabe. Deus, amai o próximo. Mas É. tem uns próximos seus, Deus, É, tá difícil. Eu acho que esse amar também é um amar, Tá mas... difícil, me ajuda, né, Deus? Não, é um amar, não é um amar, assim, tá, fica você lá, eu aqui, a gente se ama, assim, tipo, mas não vem perto, entendeu? Mas que é difícil. não amo. Não tem como. Tanto que só Jesus, né, Sim. conseguiu Não, isso. ele é Eu acho que a gente tem que tentar alcançar isso, mas é muito difícil. É muito difícil. A gente é muito falho. É o que você falou. A primeira reação, vou matar ou eu quero o pior pra essa pessoa. Aí a segunda é, o que é o pior pra essa pessoa? Aí você chega à conclusão racional, não emocional. É ser preso e tal. E esse tempo que claro que o pior momento foi o da morte. Mas esse tempo também de espera deve ter sido... Não, é torturante. Exatamente. Que foi quanto tempo? Porque você não sabe o que vai acontecer. É. Hoje 2 anos. é fácil. Você olhar pra trás e falar, não, é óbvio que ele ia ser condenado. Mas chega um momento que você fala, será que os caras vão sair impunes disso?